Iniciei a gravação aqui, então vamos... Consegue ver minha tela aí, gente? Tá. Sim, eu estou vendo aqui, estou vendo. Consegue sim. Bom, pessoal, passa aí para os colegas aí da atividade avaliativa. Eu ainda tenho uma chance de mexer lá na nota caso a entrega do trabalho seja concluída. Eu ainda tem colega que não me entregou e aí falta essa conclusão para mim poder revisar a nota lá. Mas na próxima semana eu não tenho mais o que fazer, tá? Então seria a última chance agora, durante essa semana, para que no final de semana eu faça essa avaliação, essa correção, caso haja necessidade de corrigir. Aí vocês avisam os colegas aí, e vou tentar reforçar isso no final da aula. Com relação à atividade avaliativa, a 2, que é para a próxima, a gente ainda não marcou, mas vai ser, você deve demorar aí um mês pelo menos, serão a entrega dos quadros da NBR 12721 em cima dos sobrados que vocês fizeram o orçamento. Então, nós vamos começar hoje a preencher os quadros de um modelo, de um projeto, diferente do sobrado, mas vocês vão fazer a entrega dele completo para valer a nota do A2, né? E junto com isso, uma prova de todo o conteúdo ministrado. Pode ser uma questão um pouco mais longa, onde tenha que fazer um levantamento, alguma coisa nesse tipo, um pedaço do orçamento e um pedaço, pelo menos, do quadro da 12721. Hoje, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente vai preencher de todos os quadros, nós vamos começar a preencher e tem a primeira folha de preenchimento dos quadros, que a gente chama de informações preliminares. Nós vamos fazer agora, primeiro, para vocês também já terem o entendimento de como é que faz. E nós vamos fazer o quadro 1 completo hoje. Espero que dê tempo da gente fazer o quadro 1 completo. E se sobrar tempo, a gente talvez comece a fazer o quadro 2. Mas o objetivo hoje é fazer o preenchimento das informações preliminares. Eu vou explicar cada detalhe dela e depois fazer o preenchimento do quadro 1 da 12721, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Qual o projeto que nós vamos preencher, tá? Que a gente vai fazer a aula de hoje. Então, nós temos aqui uma série de projetos. Vou começar mostrando para vocês de um monte de empreendimentos. Então, aqui é um loteamento. Vou dar só o contexto para vocês verem como é que a gente amarra. Então, um loteamento é um empreendimento nesse lote que está aqui, tá? A informação do lote, a gente precisa dela para o preenchimento do quadro. Aí depois, aqui está o prédio, né? A implantação dele, ó. Então, num conjunto de 5 prédios, nós vamos fazer um predinho desse aqui, o levantamento dos quadros, levantamento de áreas dele, né? Então, a gente observa que ele tem uma parte externa e uma parte interna do prédio. Especificamente esse aqui que a gente está mostrando, ele não tem subsolos, né? Mas a gente vai imaginar que tem um subsolo e as garagens estão lá, tá? Só para a gente poder ter um quadro mais rico, né? Bom, número 1, no 2, aqui é a planta de cobertura do prédio, onde te mostrar a implantação. Então, aqui está o telhado, as águas dele. As informações vão ser extraídas todas desse prédio. Aqui é a planta do pavimento, com as cotas. Esse material eu já postei para vocês lá, tá? Vocês têm, inclusive, uma planilha em Excel que a gente vai preencher os quadros hoje, que é para poder acompanhar. Ela já está pré-preenchida, mas a gente vai acabar de preencher ela hoje. Aqui é a planta, com todas as cotas, mas para ficar mais claro para vocês, eu estou mostrando aqui o projetinho sem as cotas, só para vocês entenderem. Então, aqui é um andar, são 4 pavimentos,
do térreo, primeiro, segundo e terceiro, onde a gente tem 4 apartamentos por andar. Aqui é a divisória deles, ó. Aqui divide um apartamento. Então tem um em cima, um embaixo. Tem um hall social com escadas e mais 2 apartamentos. Não sei se está claro aí para vocês. Tentar botar em tela cheia aqui. Acho que aqui fica um pouco mais claro. Então, aqui, ó, são 2 apartamentos do lado esquerdo, 2 do lado direito e uma caixa de escada com a circulação no meio. Então, 4 apartamentos por andar. Então, nós vamos começar a preencher os quadros referente a esse empreendimento aqui, tá? Então, eu vou preencher o quadro, volto no projeto para mostrar de onde está saindo a área e assim sucessivamente, só para vocês terem entendimento. Aí vocês vão repetir o exercício em cima do sobrado, aquele projetinho de sobrado que vocês têm lá. E aqui, por fim, é o pavimento de cobertura, que também a gente vai precisar para preencher o quadro, né? Então, a gente tem um térreo, primeiro, segundo, terceiro, e a cobertura que a gente precisa preencher no quadro. Então, vamos lá ao quadro, para vocês entenderem melhor. O quadro... Nós vamos preenchendo aqui, eu tenho um preenchido, então eu vou buscar no preenchido e trazendo para cá, explicando para vocês. No material que vocês receberam, tem uma aba lá no Excel, está escrito lá, instruções para preenchimento. Essa parte aqui, ela é só mesmo de instrução, ela não acompanha os quadros, tá? Então é só para vocês depois fazerem a leitura e como se fosse a memória para poder preencher todos os quadros. Então, e é bem didático aí, tá? Então, na verdade, essa aba ela não existiria nos quadros, né? Então, tá aqui só para vocês depois resgatarem o que está escrito aqui. Eu vou falar passo a passo para vocês. Normalmente, a gente entrega lá no cartório uma capa, né, do quadro, uma capa simples, no formato A4. Tudo é formato A4, que a gente entrega os quadros, né? Na hora de imprimir, gera o PDF no formato A4. Assim que a gente entrega lá no cartório. Então, nós vamos começar hoje aqui nessas informações preliminares. Então, todas essas colunas em azul, elas estão pintadas, que são onde nós vamos preencher. É só tá pintada de azul para a gente poder ser didático com vocês. Aquilo que a gente entrega lá no cartório não tem essas cores, né? A gente entrega no formato da norma. Essa planilha está dentro do formato da norma que vocês têm aí, então a gente não modifica nenhum item desse que está aqui. A gente não pode modificar, na verdade, né? A gente só faz o preenchimento e entrega lá. Então, na sequência, incorporador, né? Então, essa aqui é a folha número 1, também ela é importante, que a gente numerar todas as folhas, porque aqui vai ter uma informação onde a gente coloca a quantidade de folhas que nós vamos entregar. Então, quando a gente finalizar o trabalho, deu 10 folhas, 15 folhas, 20 folhas. Então, todas elas são numeradas, e aí 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20, 4 de 20, até chegar na folha 20 de 20. A gente tem que numerar todas. Pessoal, se não estiver entendendo, aí vocês vão me interrompendo para poder iluminar o conhecimento aí, tá? Tirar a dúvida de vocês. O que é um incorporador aqui, que é esse item 1? Incorporador é justamente aquele, pode ser uma pessoa física ou jurídica, que vai vender a obra. Ela pode ser também a construtora, mas o incorporador é aquele que vai vender as unidades, né? A maioria das construtoras que a gente tem aqui no DF, elas são construtoras e incorporadoras. Via, JC Gontijo, Soltec, Emplave,
a Carvalho, todas elas constroem e incorporam. São duas entidades diferentes, né? Então, a incorporação é aquela pessoa que detém o poder da venda do imóvel. Então, ela que é o responsável por fazer esses quadros. Então, o incorporador, por exemplo, vou botar fictício aqui, tá? Só para a gente dar sequência na nossa aula. Projeção, turma de orçamento. Então, na verdade, esse é o nome do incorporador, tá? Incorporação Imobiliária. É o nome da empresa, tá? CNPJ, então é o número do CNPJ da empresa. Então, 12, vou chutar aqui, tá? 12 350 726 barra mil de ré 52. É o número do CNPJ da empresa. Tudo que a gente está preenchendo aqui é obrigatório, tá, gente? E é nessa sequência que a gente faz. Endereço: Rua 829, número 180, Jardim Tiradentes, Volta Redonda, nome da cidade, Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Botei aqui um endereço que eu conheço. É o endereço do incorporador, é isso que nós estamos falando agora. Então, esse passo aqui nós já fizemos, tá? Depois, responsabilidade técnicas pelas informações. Aqui que entra nós, os profissionais, engenheiros e arquitetos, que são responsáveis por tudo que vai ser preenchido nos quadros. Aí nós temos lá quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, e assim sucessivamente nós seremos os responsáveis por esse preenchimento. Então, vai ficar esse registro lá no cartório. Então, por exemplo, é profissional responsável. Aí vai lá. Aí seria o nome de vocês no caso do sobrado lá, né? Vou botar o meu nome aqui só para vocês. Burocrático, mas é assim mesmo. Número do CREA. Então, também é importante a gente colocar lá. Pessoal, acho que está um pouco pequeno aí para vocês enxergarem, tá não? Tá. Ou tá Pra dando mim para tava enxergar? tranquilo, professor, assim, dá pra enxergar. Vou tentar ampliar aqui um pouco aqui. Ó, então, nós estamos preenchendo essas, NBR 12721, informações preliminares. Número do registro do CREA. Então, vamos botar o registro do CREA de vocês lá. No caso, vocês coloquem a matrícula só para a gente poder depois lançar lá na nota de vocês, né? Então, 13756 RJ. Esse aqui é o número do meu CREA. Anotação de responsabilidade técnica. Esse trabalho, ele é necessário que também seja registrado lá no CREA. Então, o profissional tem que ter o registro no CREA. Então, a gente faz uma anotação de ART lá no CREA, e no caso dos arquitetos, uma ARRT, né? Que é outra instituição, antigamente era a mesma. Então, a hora que você faz essa anotação de responsabilidade técnica lá no CREA, gera um registro, você faz o pagamento e ele te gera um número. Aí fica registrado lá no CREA. Esse registro é em função do responsável Márcio José de Souza, que preencheu o quadro da norma 12721 do empreendimento tal, e assim sucessivamente, tá? Então, vou botar um número fictício aqui. 158.718. É um E número é bom fazer logo essa RT aí, né, professor? Porque o povo que gosta de dar multa é esse CREA, viu? Nossa senhora. em obra dá bastante aí. Não, Mas tá doido. Eu pego o processo de infração todo dia pra ler. Nossa, é o povo que gosta de dar multa. no caso aqui o CREA não fiscaliza esta atividade em si, né? Na verdade, o cartório é que exige que o responsável seja uma pessoa que tenha registro no CREA, né? Então, você não consegue fazer o registro de incorporação sem esses quadros, mas também não consegue, junta nos documentos a RT, né? E essa RT, ela só
é emitida se o profissional tiver pago lá as mensalidades, e senão eles não geram esse número. Então, aí, na sequência de responsabilidade técnica aqui, é o endereço, né, do responsável, tá? Então, vamos botar SQNW, chutar aqui o SGCV, lote 11, 201, bloco Canário, Pará, DF. O endereço está fictício, mas é o endereço do profissional. Bom, então, fizemos aqui agora essa parte que está preenchida, né? Então, agora o item 3 lá do quadro. Tudo isso aqui esse formato é um formato que a gente vai imprimir, você tem que configurar ele para que seja um formato A4, ó, tá vendo? É um formato A4. A gente não altera esse formato porque é o formato da norma. Aqui só ampliei para a gente enxergar. Agora, dados do projeto e do imóvel, né? Aí a gente começa a falar do que está lá no projeto aprovado, né? Nome do edifício, se houver, né? Vamos botar o nome aqui, projeção Sobrado. Só para dar um nome para o edifício, né? Local da construção. Eu não sei, eu vou chutar um endereço aqui. Por exemplo, lá SQNW 303, lote B, por exemplo, né? Noroeste. Cidade de Brasília. F. Bom, então o endereço está preenchido. Agora, aqui já a gente começa as informações de norma, né, que a gente detalhou para vocês. Então, esse item 3.4, designação do projeto padrão da NBR 12721 mais semelhante do imóvel. Qual é o meu imóvel a qual ele se assemelha mais, né? Então, só resgatando aqui para vocês, o projeto que a gente vai preencher, ele é um projetinho, aqui que eu mostrando para vocês, é um projeto, esse achurado aqui seria o telhado dele, é um projeto de casa popular, na verdade, esse projeto ele é um projeto real, Minha Casa Minha Vida, né? Então, lá na norma, ele seria um popular padrão, ele seria um PP, tá? Então, ele vai ser comparado a um popular padrão, né? E está na frente do R porque ele é residencial. Se fosse um comercial de salas, seria aqui em frente o comercial de salas. Se fosse um comercial de lajes planas, estaria na frente de lajes planas. Se fosse um galpão comercial, né? Então, todas essas nomenclaturas aqui, R, CS, CP, CL, CPQ1, tudo isso está lá na norma. No nosso caso, como é residencial, ele é o popular padrão, tá? Então, a gente extrai isso lá da norma. No caso do sobrado de vocês, aí vocês ou encaixam ele no popular ou, por exemplo, no residencial, o padrão médio, né? Aí, quantidade de unidades autônomas. Aí nós vamos olhar lá no nosso predinho aqui, ó. No nosso predinho, qual é a quantidade de unidades? Vamos olhar na sem cota aqui para vocês entenderem. Então, eu falei para vocês que ele são 4 pavimentos, né? Térreo, começa no térreo, já tem apartamento. A hora que você entra aqui, ó, você entra no prédio, tem um hall. Então, você tem aqui 2 apartamentos na esquerda e 2 na direita. E como são 4 pavimentos, então 4 vezes 4 são 16 unidades. Tá? Então, quantidade de unidades autônomas, eu tenho 16. Então, 16 unidades autônomas. Padrão de acabamento.
Vocês lembram lá que a gente tinha três padrões de acabamento? Alguém sabe, lembra quais eram esses padrões? Não? Não me recordo. Então, nós tinha três padrões de acabamento lá. A gente tinha o padrão baixo, o padrão médio e o alto padrão. Tá certo? Lembra disso? Então, para cada Sim, projetinho, lembrei. a gente mostrou lá, acho que 8 projetos que estão lá registrados lá na BNT. E desses 8 projetos, eles podem ser baixo padrão, médio padrão ou alto padrão, né? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar baixo. Baixo padrão. Número de pavimentos. 4 pavimentos, que eu tenho o térreo, não é pilotis, né? No primeiro pavimento eu já tenho apartamento, nesse caso que eu estou mostrando para vocês. E no caso de vocês, lá do Sobrado também, a hora que você chega no primeiro pavimento ali, tem as 3 unidades, né? O segundo pavimento também são as mesmas 3 unidades, né? E a cobertura também são as mesmas 3 unidades, né? Então, são, no meu caso aqui, 4 pavimentos. Quantidade de vagas de estacionamento de veículos. Então, também são informações que a gente preenche lá. Vagas de estacionamento de unidades cobertas. Aliás, de unidades autônomas. Então, quantas vagas eu tenho? Então, eu vou lá no projeto e conto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vagas eu tiver, eu vou colocar lá, que são vinculadas à unidade. Se não tiver nenhuma vaga, existe essa possibilidade de não ter vaga para a unidade, a gente põe 0. Mas no meu caso aqui, a hora que a gente conta lá no prédio, e na verdade até pela lei, pela norma, aqui estão as vagas delas aqui, tá? É uma vaga por unidade. Então, contando lá, eu tenho 16 vagas. Então, vou botar 16 vagas. Vagas de estacionamentos, acessório de unidades autônomas. Então, se eu tiver alguma vaga de estacionamento que é uma área acessória de unidades autônomas, por exemplo, uma vaga de motocicleta, uma vaga de bicicleta, que seja vinculada à unidade autônoma, eu coloco aqui. E não, no meu caso aqui eu não tenho, então é 0, não vou colocar nada, tá? Vagas de estacionamentos de uso comum. Então, são áreas de uso comum. Ou seja, não é vinculado ao apartamento. Então, se lá no seu prédio, você está levantando, eu tenho as vagas do apartamento, mas eu tenho algumas vagas que estão sobrando, por exemplo, vaga de visitante, vaga para deficiente, vaga de bombeiro, para acessar. Então, eu vou anotar nesse campo aqui, que aquelas vagas, elas não têm um dono, elas são de todas, de todo mundo. No meu caso aqui, desse prédio, o que a gente está fazendo, nós não temos nenhuma vaga nessa condição. Se tivesse, eu ia anotar aqui, 1, 2, 3, 4. Se tivesse uma vaga só, eu ia colocar uma vaga, que normalmente, às vezes, é do deficiente, né? Mas, no meu caso aqui, eu não tenho nenhuma, então eu vou botar 0, tá? Área do terreno. A área do terreno é só levantar lá a projeção do terreno, os 4 cantos, a poligonal do terreno, né? Não necessariamente tem 4 cantos, né? O terreno pode ter 10 faces, né? Então, a poligonal do terreno, levanta lá e coloca essa unidade aqui. No meu caso aqui, eu vou botar 1000, tá? Levantou lá, como é didático, eu estou botando em números redondos. Mas no caso de vocês vão ver lá, a poligonal do terreno. No caso do sobrado, são 4 faces, né? Então, vocês vão considerar que os 3 sobrados, eles são um empreendimento único. Então, vocês vão medir a área daquele lote lá. Se eu não me engano, era 300 metros ou 260, alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas tem, inclusive, anotado no projeto lá, que já tem essa área levantada. Vou botar 1000 metros aqui.
Data da aprovação do projeto arquitetônico. Essa data é a data que você deu entrada na prefeitura, ele foi aprovado. Então, vamos supor que saiu essa aprovação hoje. Então, normalmente a gente já está com esses quadros prontos e a gente só está esperando a aprovação, ou, né, eu vou lá no carimbo da aprovação e vejo a data que ela foi aprovada. Vamos supor que ela foi hoje, 18 de 5 de 2021. Então, essa é a data. Número do alvará da aprovação. Esse alvará, ele tem um número, né? Então, vamos chamar aqui um fictício, DF 7258. É um número fictício, mas esse número a gente encontra ele lá no alvará de construção. Vai aparecer lá esse número do alvará. Bom, aí aqui, essa parte aqui, a gente vai, quando terminar o trabalho, é que eu vou preencher aqui, ó, esta é a primeira folha de um total de... Quantas folhas vão ter? Eu não sei ainda, porque eu tenho que fazer todo o trabalho. Depois eu vou preencher aqui, vamos supor que sejam 10 folhas, de um total de 10. Então, ele vai preencher, ele vai contar lá, ó, esta folha mais 10. Então, o cartório vai contar, 1, 2, 3, 4, ó. Você falou que tinha 10, tem 9 só aqui, então tá errado. Cadê a 10ª folha? Então, esta é a primeira folha de um total de 10. Botei 10 agora, mas eu não tenho certeza disso. Eu vou precisar de contar depois. Então, vou deixar em branco aqui nesse primeiro momento. Local e data, assinatura e carimbo, né? Então, Brasília. Dezoito de maio de 2021. Aí, a hora que imprimir, carimba e assina. A burocracia, isso não é nada eletrônico, tudo isso é impresso mesmo, tá? Então, essa primeira folha, exceto esse item 4 aqui, ela está preenchida, tá? Que é o objetivo nosso primeiro da nossa aula aqui. Então, na hora de imprimir, vai lá, imprime. Aí, é um formato A4. Todos os quadros têm que estar nesse formato A4 aqui. Então, aqui é muito simples, tá? E essas, eu pintei de azul aí, onde a gente é obrigado a preencher, tá? Aqui, tranquilo, né, pessoal? Acho que não tem dificuldade, não. Na verdade, não tem conta, não tem nada para fazer. É só mesmo conceitual. Mas, se alguém tiver uma dúvida, é só falar aí agora. Aí. Em algum desses passos aqui, não houve atenção? Ou podemos seguir? Isso aí seria só preenchimento de formulário mesmo, então, né? Aí a gente vai passar a preencher os quadros agora, né? Mas esta informação aqui, ela é o rosto, a primeira coisa que o cartório vai ver, tá? É uma folha de rosto que acompanha todos os outros quadros. Tá. O senhor se incomodaria em voltar rapidinho lá nas vagas, só para eu acho que eu passei batido nas 3 diferenças. Isso aí mesmo. Então, a vaga, unidade autônoma. Então, até eu falei errado aqui para vocês, ó. A vaga de estacionamento como unidade autônoma. Ou seja, a vaga vai ter uma escritura. Então, vou apagar aqui para a gente começar de novo, porque eu errei esse item aqui. Nesse caso, pois é, isso aí que eu não entendi. Nesse caso, a unidade autônoma é única e exclusivamente só a vaga, ela não está vinculada a nada, ela tem uma estrutura específica para a vaga. Seria isso? Então justamente. Tá? Aí, a unidade autônoma acessória é a de baixo, aquela que é vinculada ao apartamento. Tá? Essa parte de baixo aqui, ó, vaga de estacionamento acessória de unidade autônoma. Esta aqui, ela é vinculada ao apartamento. Então, 16. Aqui que eu vou botar 16. É 16 porque eu contei lá no projeto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 e 16 vagas. A gente conta lá no projeto. No caso de vocês, são quantas? São 3 vagas. Correto? No caso do sobrado. Sim. Elas são descobertas, mas elas são vagas de garagem. Está na frente do sobrado lá. Então, no caso de vocês, seriam 3 aqui. E no caso o 38.3, que é a vaga de estacionamento diária de uso comum, é caso você tenha uma vaga
que ela não está vinculada a nenhum apartamento, ela não tem uma escritura e ela é do condomínio, tá lá, ela é de todos. Então, é uma vaga que aí você anotaria aqui essa vaga, ela é de uso comum, ela vai ser somada na fração ideal de todo mundo. Mas que são vagas são essas? Por exemplo, vaga de visitante, a vagas de deficiente, que às vezes não é vinculada a um apartamento, né? Então, ou sobrou vaga no seu empreendimento e você não quis fazer uma escritura, deixou para o condomínio resolver, para alugar aquela vaga, ou seja, é uma vaga que ela é de todo mundo, né? Então, a gente anotaria aqui essa quantidade de vagas. Uma, duas, três, quatro, 100, quantas forem o caso. No projeto que eu estou olhando aqui, eu não tenho nenhuma, tá? Ok aí? Beleza, entendi. Perfeito. Beleza. Professor, só uma dúvida besta sobre a vaga de estacionamento da área comum. Se o condomínio quiser cobrar para usar essa vaga, ele pode? Ele pode, na verdade, legalmente, o condomínio não pode auferir lucro. Ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa jurídica que não tem fins lucrativos, né? Mas ele pode usar esse dinheiro para as manutenções. Isso ele pode fazer, ele pode alugar. O condomínio pode alugar, por exemplo, um terraço para pôr uma antena de celular. Pode alugar. Se todo mundo do condomínio autorizar, né, tem que ter uma votação, tem toda uma regra para poder fazer isso. Depende da convenção coletiva do condomínio, que não é igual para todos. Ok? Mas pode. Se for uma área de uso comum e todos lá na Assembleia foi definido, só a gente tem essas vagas aqui, estão sobrando, a gente aluga e esse dinheiro a gente faz a manutenção do prédio. Ok. Se houver consenso na votação, for maioria lá no condomínio, ele pode. Ele não pode gerar lucro com isso, assim, tem que entrar essa receita e tem que fazer despesa dela, né? Ele não pode fazer caixa a não ser com previsão para manutenção. Ele pode juntar o dinheiro para poder fazer a manutenção de fachada, por exemplo. Isso ele pode fazer. Mas, via de regra, os condomínios não podem oferir lucro, mas podem sim alugar essas áreas e direcionar o dinheiro para algum objetivo lá que foi definido em assembleia. Tá? Mas isso é a convenção coletiva. Eu não vou tratar aqui, apesar dela fazer parte do memorial de incorporação. Quando a gente faz o memorial de incorporação, a convenção coletiva do condomínio, a convenção de condomínio, confundi aqui com convenção coletiva. Convenção coletiva é convenção de trabalhadores, né? É convenção de condomínio. Tá? A convenção de condomínio faz parte do memorial de incorporação. A gente junta ela junto com esses quadros da norma, tá? Então, essa é a primeira etapa aqui dos quadros. É bem tranquilo, não tem mistério, tá? Então, ponto de atenção para vocês aqui, ó, é que é uma questão de responsabilidade técnica de engenheiros e arquitetos. Então, é de muita responsabilidade tudo que a gente faz nesses quadros, tá? Então, vamos lá agora para o quadro 1. Se ninguém tiver dúvida aqui, a gente segue lá, tá? Quadro 1. Tudo que está aqui dessas cores, o azul para baixo, mesmo que eu estou marcando, mesmo os brancos, na verdade, é porque tudo a gente vai preencher. Como nessa parte branca aqui, é um preenchimento que a gente fazia antigamente manualmente, mas como hoje com Excel, a gente só botou as fórmulas para poder facilitar. No de vocês já está automatizado. Mas eu vou explicar, tem a fórmula, mas eu vou explicar qual que é o sentido desse quadro aqui. Então, vamos lá. O quadro número 1, o que ele fala? Que é o que nós vamos fazer hoje, e vocês vão fazer também esse exercício lá no trabalho do sobrado. Sobradinho lá de vocês, tá? Aí é a mesma coisa, o local do imóvel, né? É esse preenchimento aqui, é o endereço do imóvel. Então, a gente pode vou até copiar lá, do endereço, dados do imóvel, nome do edifício, local da construção, tá aqui, ó. Então, SQNW,
303, lote B, noroeste. Esse é o nome do imóvel, o endereço, tá certo? Para que esse quadro aqui, ó? Esse quadro, vou ampliar também aqui para vocês verem aqui. Esse quadro 1 é o cálculo de áreas nos pavimentos e área global. São 18 colunas que nós vamos preencher. Então, a filosofia aqui é em cima do pavimento. Neste primeiro momento aqui, do quadro 1, a gente não separa as unidades ainda. Nós vamos fazer isso na próxima aula, que é no quadro 2. No quadro 2, ele fala sobre o cálculo das áreas das unidades autônomas. Então, nós vamos fazer isso na próxima aula. O quadro 1, ele trata do pavimento. Então, o raciocínio é esse. O que eu tenho no meu pavimento das diversas áreas? Então, eu não estou pensando somente na minha unidade privativa e nem somente na área de uso comum. Eu tenho que pensar no pavimento como um todo. O quadro 2, a filosofia já é pensar, já dividindo em apartamentos, em casas, em salas, em lojas, o que for. Total de folhas, né? Aqui vai vir aqui, ó, já está numerado aqui para vocês, folha 2. Do total de folhas, só vou preencher lá no final, quando eu descobrir quantas folhas são. Total de 10, por exemplo. Então, folha 2 de 10. Incorporador, aqui, ó, já veio preenchido aqui, ó. Projeção, turma de orçamento, incorporação imobiliária. Na verdade, quando eu preenchi aqui na frente, ó, tô aqui nas informações preliminares. Aquela coluna lá, ela já está vinculada a essa nomenclatura aqui, ó. Se eu alterar aqui, não tem nada a ver com o preenchimento dos quadros, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês que vocês só vão preencher onde está o azul e o restante vai preencher automático. Então, se eu mudar aqui, ó, projeção turma de... Só para vocês verem que muda. Em vez de orçamento, eu vou botar aqui planejamento. Você preencher aqui, lá no quadro 1, já vai estar preenchido aqui, ó, projeção, turma de planejamento. Tudo bem aqui? Já veio preenchido aqui, mas se não vier preenchido, se vocês perderem o vínculo, vocês vão ter que vir aqui e escrever novamente, projeção, turma de orçamento e incorporação. Tudo bem? Acaba Tranquilo. Às vezes eu vou muito rápido aí, pessoal, e aí isso aí complica a vida de vocês. Vocês têm que ir me freando se for o caso. Aí já veio preenchido aqui, ó, nome do projeção. Tá tranquilo. Já veio preenchido aqui, ó, o nome do profissional. Se perder o vínculo, você tem que vir aqui e escrever novamente. Aí depois, na hora que imprimir, vai ter que vir assinar aqui a data, vou colocar a data de hoje aqui, ó. Essa data, ela vai ser importante. O cartório vai verificar o dia que você fez para comparar com o CUP daquele mês que você está fazendo. Então, aqui, ó, preenchi a data aqui, já saiu a data aqui. Se perder o vínculo, tem que vir manualmente aqui, tá? Registro no CREA também já veio aqui automático. Se perder o vínculo, vocês têm que preencher aqui, ó. Esse aqui eu botei lá na capa. Como tem um vínculo, veio direto para cá. Quem não estiver entendendo aí o que é vínculo, me pergunta aí, porque isso é do Excel, tá? Agora, eu vou dar só diminuir o quadro aqui para explicar como é que ele se divide aqui para vocês verem. O quadro tem duas divisões, ó. Essa parte aqui, que é a área de divisão não proporcional, ó, que nós vamos preencher. Essa área toda aqui, vou pintar de amarelo só, ó, essa área aqui, área de divisão não proporcional. Vou voltar, Ctrl Z. E tem uma outra parte que é a área de divisão proporcional. Ou seja, a gente também falou lá no conceito que é uma coisa e que é outra. Ó, essa parte aqui. Essa área de divisão não proporcional. Vou dar um Ctrl Z só para voltar. Resgatando o conceito lá. Área de divisão não proporcional, por exemplo, o meu apartamento
ele não é de divisão proporcional, porque ele é meu, vou dividir ele com mais ninguém, ele é só meu. Então, esse é o fácil da gente entender, que o apartamento é uma área de divisão não proporcional. Tudo que tiver ali dentro de área, ela é minha, não vou dividir com mais ninguém. Uma outra área que é de divisão não proporcional. Não sei se vocês lembram lá ontem, na última aula, quando você tem um hall social ligado a duas unidades. Você tem um edifício, imagine aí um edifício de 10 pavimentos, duas unidades por pavimento, onde você tem um elevador social e um hall social que só tem a ver com aquelas duas unidades. Aquele hall social, ele é uma área de uso comum. Só que ele não vai dividir entre todas as unidades do prédio. Se tiver lá 10 pavimentos, 2 por unidade, seriam 20. Não vai dividir entre os 20. Ela vai dividir somente entre aquelas duas unidades vizinhas ali. E a escada? A escada não, a escada é do prédio todo. Todo mundo usa a escada. Então, a escada é uma área de divisão proporcional. Entenderam a diferença de divisão proporcional e divisão não proporcional? Sim. Tá, então, vamos continuar preenchendo. Então, eu tenho aqui, ó, são 18 colunas do quadro 1, e cada coluna dessa tem um significado, tá? Aí a gente vai explicar cada uma delas e já vai preenchendo para vocês terem... Aqui, a coluna 1 qual que é a referência que você está fazendo. No caso aqui, qual que é o pavimento que você tem? No caso do meu predinho lá, a gente tem o térreo, primeiro pavimento, segundo e terceiro pavimento. Então, a gente tem, ó, no meu predinho lá, na verdade, eu não tenho o primeiro subsolo. Eu vou caminhar com esse aqui, porque já está preenchido, vai ser mais fácil de eu explicar para vocês. Eu não tenho o primeiro subsolo naquele projeto meu lá, tá? Que eu mandei para vocês depois darem uma olhada. Mas eu coloquei aqui como simulando se tivesse esse primeiro subsolo, somente para a gente criar uma didática, tá? Estamos combinados? Que a gente está fingindo que existe um subsolo. Ok, professor. Tá? Não, na verdade, ele não é de verdade, tá? Então, tudo que eu falar do subsolo aqui, a hora que vocês forem olhar no projeto, não vai estar lá. Mas é só estou querendo criar que eu não consegui um projeto com subsolo que eu já tivesse levantado, que fosse pequeno. Que eu tenho muito grande, aí eu não ia conseguir mostrar para vocês aqui. Então, é como se tivesse lá. Então, o que é... Aí a gente coloca lá. Então, eu vou numerar. O que eu tenho no meu prédio? Eu tenho o subsolo, chamei ele aqui de primeiro subsolo, porque é o nome que estaria lá no projeto legal. Às vezes está escrito somente subsolo, como se eu não tiver o segundo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto subsolo. Ou às vezes está escrito pavimento enterrado, aí você vai escrever aqui pavimento enterrado. Aqui no DF não deixa escrever pavimento enterrado, eles falam assim, ó, é subsolo. Então, pavimento, primeiro subsolo. Aí eu tenho um térreo, tenho o primeiro pavimento, o segundo, o terceiro e tem a cobertura, tá? Então, são essas áreas que eu vou levantar aqui. Meu prédio terminou aqui, considerando que a minha visão agora é só do pavimento como um todo. Eu ainda não vou dividir as áreas das unidades, tá? Apesar da gente falar de área privativa já já. Então, no subsolo, o que a gente está simulando aqui no subsolo? Vamos aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Eu vou congelar o painel aqui só para a gente... Então, primeiro subsolo. Na coluna 2, eu vou colocar o total da área coberta padrão. Vocês lembram lá o que é área coberta padrão? Alguém? Pode falar com as palavras de vocês mesmo. A gente falou sobre essa questão do padrão. Qual que é o padrão que a gente escolhe? Vocês lembram disso lá que a gente falou na última aula?
nas 2 últimas aulas? Acho que não, né? Então vamos resgatar aqui o assunto. A área coberta padrão vai ser, o meu padrão sempre vai ser aquela que se repete mais vezes, né? Ou seja, aquela que se compara no custo, com, por exemplo, com um apartamento, né? Então, meu apartamento é o meu padrão. Então, tudo que se comparar com o custo, né, financeiro, o custo econômico do meu apartamento, eu vou preencher. Se for coberto, eu vou preencher nessa coluna. O subsolo, ele não tem, a área dele não é coberta padrão, porque ele é mais barato do que meu apartamento. Vocês lembram que a gente fez essa analogia com vocês? Então, Sim. então o meu subsolo, eu não vou preencher a área coberta padrão dele, porque aquela área que tem lá, ela existe, mas ela não é padrão. Ela é o quê? É uma área coberta de padrão diferente ou uma área descoberta. Então, na verdade, ela é coberta, meu subsolo, ela é coberta de padrão diferente. E aqui, essa coluna aqui, vou descongelar aqui só para mostrar, ó, um nível acima aqui para vocês. Aqui, eu preciso que seja aqui, para mostrar onde é privativa e onde é a área de uso comum. Vamos lá. Então, e as vagas de garagem? Elas são vinculadas ao apartamento. Nós não falamos lá que tinha 16 vagas de garagem? Não falamos isso lá? Vocês estão lembrados, né? A hora que a gente fez lá Sim, informações aham. preliminares, a gente falou que era 16. Então, quanto que eu tenho minha vaga? Então, eu vou lá, vou ter que medir a minha metragem da minha vaga. Então, vai ser 16 vagas vezes 2,5 por 5, por exemplo. Né? Faz aí a conta aí, ó, 16 vezes 2,5 por 5, vai dar 200 metros quadrados. Então, vou lá no projeto, meço lá qual que é a área delas e faço aqui. Por que eu botei nessa coluna 3? Porque ela é a área real, tá certo? Aqui eu estou medindo áreas real. A coluna 3, ela é de área real. Então, fui lá no projeto, contei minhas 16 vagas, vi qual que é a medida dela, 2,5 por 5. Então, 16 vezes 2,5 vezes 5 dá 200. Então, minha área real coberta padrão privativa, ó, área privativa, coberta padrão, área real. São 16 vagas, então 200 metros quadrados. Ok aqui? Tudo bem? Sim, professor. Sim. Coluna 4 é quanto essa área ela se equivale com o padrão. Tá? Então, quanto que essa área ela equivale com o padrão. Então, eu considerei que ela é 60% do custo do padrão, ponto 6. Lembra na norma? Tinha uma tabelinha lá, ou a gente faz o orçamento e vê quanto custa realmente, ou eu lanço mão lá da norma, onde fala quais são as equivalências mais comuns que a gente utiliza. Então, vamos ver se a gente consegue resgatar aqui lá no material de vocês. Vamos tentar aqui buscar lá. Está lá no material de vocês. Ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Aqui, ó. Coeficientes médios de equivalência. Está lá no material, ó. Garagens de subsolo. Varia de 0,5 a 0,75. Então, eu estou adotando aqui, né, 0,6. Então, eu vim aqui e peguei 0,6. Ou seja, o que é o 0,6? É o 200, ó,
vai ser o 200 vezes 0,6, que vai dar 120. Então, ela equivale a 120 metros quadrados. Então, quando eu for fazer minha conta de somatório de áreas, eu vou somar todas as minhas áreas equivalentes. Então, eu vou somar os 120. Conseguiu entender esse passo aqui? Importante, gente. Sim. Sim, professor. Tá, é bem tranquilo. Então, vamos lá. Agora, vamos somar do total do pavimento. Aí, aqui é didático, vem escrito lá da norma. O que é a área real? Coluna 5. Coluna 5 é a coluna 2 mais a coluna 3. A coberta padrão mais a coberta real. Né? Então, estou falando de área real. Então, na coberta padrão, no meu subsolo não tinha nada, tinha 0. Então, não somo nada. Vai ser 0 mais 200. 0 mais 200, 200. Então, está escrito aqui, ó, real é a coluna 2 mais a coluna 3. E a área é equivalente. É a coluna 2 mais a coluna 4. Coluna 2 eu não tenho nada, coluna 4 eu tenho 120. Então, 120 metros. Tá? Compreenderam aí? Tranquilo? Nós vamos fazer... Tranquilo. Tá. Nós vamos fazer as áreas privativas todas primeiras, depois a gente vai lá na área de uso comum, para a gente não perder o conceito, tá? A gente vai... Só para não perder esse conceito aí. Então, do subsolo, o que foi de privativo, eu já levantei, tá certo? Então, ou seja, lá se eu quiser saber qual que é a minha área privativa no subsolo, eu só tenho minhas vagas de garagem, se eu quiser ela real, está aqui, 200. Se eu quiser ela equivalente, está aqui, 120. Aliás, está aqui no total, né? Vou olhar lá no total, que é a mesma coisa que eu falei, 200 mais 120. Agora, no térreo, como é que eu considero aqui área privativa? O que é a minha área privativa do térreo? Então, vamos lá no projetinho, só para orientar vocês. O que é a área privativa no térreo? A gente está considerando, aí vocês vão tirar lá na medida do... Eu mandei para vocês essa área aqui, com cota e sem cota. A sem cota é mais para a gente enxergar aqui no nosso trabalho, né? Se eu botar com cota aqui, vai ficar muito embaçado para a gente poder entender que vai ficar muito embaçado, né? Então, qual que é aquela área lá? E eu tirei as cotas só para mostrar para vocês. A minha área privativa, lá no quadro, ó, do térreo, qual que é a minha área coberta privativa padrão? A área coberta privativa padrão do térreo é somente as áreas dos apartamentos, concorda? Sim. Então, eu vou somar as áreas dos apartamentos todos. Independente, então, o que é? É o contorno. Ó, vou ampliar aqui, ó. Aqui é meu hall social, então a linha que eu vou calcular, ela vai estar na face externa do prédio, do apartamento, ó. Vamos começar nesse ponto, desse ponto aqui, ó. Então, eu vou ter que percorrer aqui, ó, por fora, pela fachada. Vou fazer a polyline lá, para mim poder medir. É a projeção toda, eu faço toda essa, inclusive o peitoril. Faço a projeção, meço toda a projeção, o contorno do prédio. Ó, aqui é a fachada, ou seja, a linha da face de fora da fachada, ela pertence ao apartamento. Ó. Toda a linha de fora pertence ao apartamento. Então, eu vou somar toda essa área externa e quando eu chegar no meu hall, né? Quando chegar no meu hall, eu vou passar direto aqui, ó. Porque aqui é a área de uso comum, passo direto, completo o quadrante. No meu caso aqui, como ele é simétrico, seria essa área que eu percorri aqui com vocês, mais a área da direita lá. Então, isso
se vocês somarem lá as áreas todas no projetinho, ela está dando 200,56 metros quadrados no meu térreo. Conseguiram entender qual que é a minha área privativa coberta? Ou seja, se é todas as áreas de apartamento, e nesse caso eu tenho que contar a face da fachada externa. Tá tranquilo? Tranquilo, Tranquilo, tranquilo. professor. Como o apartamento, o térreo, ele é igual ao primeiro, ele é igual ao segundo, que ele é igual ao terceiro, então, na verdade, é só eu repetir, né? A metragem que eu achei no primeiro pavimento. Se ela não for igual, eu tenho que calcular todos os pavimentos, tá? Mas no caso aqui, ela é igual. Então, se medir lá, vocês vão ver, 200,56 metros. Então, essa é minha área coberta padrão, porque é o meu apartamento. Então, minha área, começa lá de cima, área privativa coberta padrão do térreo, 256 metros. 200,56. Então, ok. Professor, Sim, vamos supor que o térreo seria lojas ao invés de apartamento. Ele também entraria aí? ele entraria. Aí você ia colocar. Normalmente a gente até separa áreas comerciais de áreas residenciais, né? Mas sai no mesmo quadro. Então, aí as lojas, se ela tiver o acabamento parecido com um padrão, aí ela vai ser privativa de coberta padrão. Se, por exemplo, for uma loja que você não entrega o acabamento, isso é muito comum, você faz lá o prédio e entrega a loja no osso, que a gente fala para... você entrega para quem você vendeu, você vai vender depois, né? Então, só que ela é mais barata do que o padrão. Entendeu o que eu estou falando? Então, você Entendi, sim. viria no térreo, e se fosse lojas, então ela não seria coberta padrão, né? Você ia colocar aqui ela na área coberta de padrão diferente, 200,56, tá certo? Porque ela é mais barata. Se ela fosse mais cara também, né? Se ela fosse mais cara do que o seu padrão, aí você só muda a coluna que você vai colocar. Tudo bem? Beleza. Então, mas como o nosso é totalmente residencial, então a gente vem aqui 200,56. Se vocês medirem lá, vai chegar nessa quantidade aí de metro quadrado. Aí, coluna 3 é a área coberta de padrão diferente ou descoberta, privativa. Se eu olhar lá no térreo, não tem essa área privativa coberta de padrão diferente. Tudo que eu tenho coberto é igual ao meu padrão. Então, ela é zero. Se ela é zero, né? Então, a minha equivalente vai ser zero. Aí a coluna 5. O que é a minha coluna 5? Coluna 5 é a coluna 2, 200, mais a coluna 3. Coluna 3 eu não tenho nada, é zero. Então, vai ser 200,56. E minha coluna 6 é o 200, que vai ser a coluna 2, está escrito aqui, ó, coluna 2 mais a coluna 4. Como eu não tenho nada equivalente, então vai ser 200,56. Se fosse, igual o colega falou aí, se fosse área comercial, então eu não ia colocar esse 256 aqui. Se ela fosse mais barata, eu ia passar para cá, 200,56, e eu ia colocar uma área equivalente aqui. Se o acabamento for mais barato, por exemplo, seria uma área equivalente de 0,7, ou 0,8, ou 0,9, né? O tanto que eu avaliar que ela vai ser mais barata. E se for muito mais cara, se eu entrego todo o acabamento, entrego com ar-condicionado ligado, entregar mobiliado, aí ela é mais cara. Aí é 1,1, 1,2, 1,3, aí eu vou aumentar o meu custo. Então, vamos dizer que ela é mais barata. Eu entreguei a loja no osso, que é o comum, né? Então, vai ser igual a 200,56 vezes 0,7, por exemplo. Né? Aí, a minha coluna 4, a minha coluna 6, ela é a coluna 2, que está zero, mais
a minha coluna 4, que é 140,39. Aí ia preencher dessa maneira aqui. Mas não foi isso que aconteceu, né? Vou apagar aqui. 200,56. Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? E aí a gente faz isso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Se houver diferença na área, eu vou apontar aqui. E na minha cobertura, eu não tenho nada de privativa na minha cobertura. Então, é tudo zero. 0, 0, 0, 0, vai ser tudo zero, né? Então, com relação à coluna 1 até a coluna 6 aqui, houve a compreensão ou está complicado? Acho que está tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem que fazer o exercício para poder. E aqui embaixo, né, tem os totais. Então, o que é esse total? É o total da coluna. Né? O total da coluna 2, total da coluna 3, total da coluna 4, total da coluna 5, total da coluna 6. Vai lá embaixo no rodapé da folha. Né? Esses totais sempre ele vai existir. Então, agora, o privativo, né, que foi esse aqui, a gente concluiu. Então, agora nós vamos... Professor, Sim. Rapidinho, acho que é porque eu dei uma saída aqui, acho que eu perdi. O senhor não vai pegar a área equivalente não, da coluna 3 e da coluna 4? Pego sim, a gente já colocou aqui, espera aí. Vou voltar lá em cima para ver. A coluna 3 e a coluna 4, o que é a filosofia desse preenchimento aqui, ó? Essa coluna aqui, ó, coberta de padrão diferente ou descoberta. No térreo, eu não tenho área coberta de padrão diferente privativa. Tá certo? No meu térreo, Agora entendi. Uhum. entendeu? Eu não tenho área de valor diferente. No meu Sim, entendi. de área privativa. Então, Só o aqui, subsolo que é diferente, entendi. só o subsolo. Então, aqui, ó, eu estou nas áreas privativas, né? Ó. Então, o raciocínio é esse. Área privativa, área coberta padrão, que é o que eu escolhi como padrão, e área coberta de padrão diferente ou área externa. Terraço, por exemplo, é uma área descoberta. Varanda é uma área coberta de padrão diferente. Né? No meu caso aqui, eu não tenho as varandas. Então, se eu tivesse as varandas, eu ia colocar elas aqui, coberta de padrão diferente. Tá? Então, como eu não tenho no térreo e nem nos demais pavimentos, então eu não vou colocar nada. Tá certo? E os totais aqui está escrito o que é? Ó, coluna 2 mais a coluna 3, coluna 2 mais a coluna 4. Então, com isso, as áreas privativas, a gente, pensando somente no pavimento, que é o quadro 1, a gente encerrou as áreas privativas. Tá certo? Então, agora, a gente vai fazer a área de uso comum. Tá? Que é a coluna... Aí, na área de uso comum, a gente tem área... Vou ter que subir mais uma linha aqui para poder explicar melhor para vocês. Espera aí, deixa eu tirar o congelado aqui. Eu tenho a área de divisão proporcional, que está... Vou congelar aqui de novo, aqui, que fica mais fácil também. Eu tenho a área de divisão proporcional, ó, tudo isso aqui é área de divisão proporcional, ou seja, eu vou dividir igualmente, a área de divisão não proporcional, ou seja, ou ela é privativa, mesmo que ela seja de uso comum, ela não é para dividir para todo o empreendimento. Então, aí, quando é assim, a gente chama de área de divisão não proporcional. Quais são essas áreas de divisão não proporcional? O apartamento não é divisão proporcional, porque ela é de uma pessoa só. Então, você não vai dividir o apartamento. A vaga de garagem privativa, se ela for privativa, ligada ao apartamento,
ela também é área de divisão não proporcional. Se eu tiver um rol social que somente beneficia uma unidade, ou 2 unidades, ou 3 ou 4, mas não beneficia o restante da edificação, ela também vai ser considerada uma área de divisão não proporcional. Tá certo? E eu tenho essa área de divisão não proporcional de uso comum, e eu tenho aquelas áreas que eu vou dividir igual para todo mundo. Por exemplo, a rampa de acesso no subsolo, ela é de todo mundo. As escadas, elas são de todo mundo, né? Então, essa coluna agora aqui, a gente está falando área de uso comum, porém, ela é vinculada à área não proporcional. Então, nesse apartamentinho nosso aqui, nós não temos essa área de uso comum não proporcional. Todas elas que é de uso comum, elas são proporcionais. Tá? Então, a coluna 7, coluna 8, coluna 9, consequentemente a 10 e a 11, nesse caso aqui, quando eu estou tratando do pavimento, eu não tenho essa área de uso comum, divisão não proporcional. Essa é a hierarquia do quadro, tá vendo? Ficou claro aí para vocês? Então, eu não tenho essa área aqui no nosso empreendimento. Mas esse quadro faz parte da norma. Eu não posso excluir ele simplesmente. Eu vou colocar lá e lanço que é 0. Então, não tem nada, tá? Bom. Então, vamos agora, continuando, nas áreas que são de divisão proporcional, tá? Então, aí eu vou lá. Área de divisão proporcional, área de uso comum, área coberta padrão, né? Que eu considero que ela é coberta padrão. No meu subsolo, eu tenho alguma área que ela é coberta, que o custo dela é igual ao do meu apartamento? Estou fazendo a pergunta para vocês. Não. Não tem. Então, é 0. Né? Agora, vamos lá no térreo. Lá no meu térreo, né, que é o meu empreendimento, eu tenho apartamentos no térreo, no primeiro, no segundo e no terceiro. São 4 andares de pavimento. O térreo ele é considerado de apartamento. Eu tenho área coberta que o custo se equivale ao do meu apartamento, do meu hall. Sim, se é o padrão, o térreo é igual ao primeiro? O térreo ele é igual ao primeiro. Então, vamos olhar lá no projeto aqui, ó. Olhando no projeto aqui, ó. A gente pode falar que a área do hall aqui, que é comum a todo mundo. Vou ampliar aqui. A área do hall, onde tem as escadas, onde eu tenho o meu hall social, onde eu tenho as minhas instalações, que é medidores, né? Onde eu tenho a minha lixeira. Esse custo, ele se equivale ao custo do apartamento? É razoável falar que se equivale? Ele deve ser Não. mais caro, não, professor? Não. Pois, O apartamento fica mais caro, tem mais acabamento. Hein? Por que você acha que é mais caro? Porque Então, o apartamento tem mais acabamento. acabamento, as instalações, tudo. O hall tem mais acabamento do que o apartamento? O contrário. O apartamento... Eu acho que o hall tem mais. A recepção geralmente tem mais, né? A área construída do apartamento é muito maior, tem muito mais acabamento, muito mais instalações. Não, mas acredito a que o apartamento qualidade é do maior, hall né? geralmente é melhor. É mármore que Então, só usa, pois né? é, A recepção. a gente tem que analisar o metro quadrado, não é o tamanho. O apartamento podia ter 200 metros quadrados e o hall, ele podia ser de mármore Carrara e o apartamento se entregar no piso cimentado. Né? Então, por metro quadrado, a pergunta é, por metro quadrado, a minha área do hall, eu posso falar que ela é igual, o custo por metro quadrado, eu posso falar que ela é igual ao custo do metro quadrado do meu apartamento?
Eu acho que o custo é mais caro. Não, nesse caso não. Por metro quadrado, o apartamento é muito mais maior. É muito maior, entendeu? Eu não posso considerar. Não, então não é isso. O apartamento podia ter 500 metros e o hall podia ter 5 metros. Não importa o tamanho a pergunta não é o tamanho do apartamento. A pergunta é o custo do metro quadrado. Eu estou reduzindo a minha unidade a 1 metro quadrado. Tá? Então, eu estou considerando tudo ali. Ó. Parede, piso, teto. Então, tudo que eu gastei no metro quadrado, dividido por 1 metro quadrado de projeção, eu posso falar, é razoável eu falar que o custo do metro quadrado do meu apartamento é igual ao custo do meu metro quadrado do hall? Tem opiniões diferentes, mas a pergunta não é o tamanho do hall, nem o tamanho do apartamento. É o custo do metro quadrado. Não são iguais, professor. Não são iguais. Quem que falou aí agora aí? David. O David. Mas por que você acha que não é igual, David? Porque o nível de trabalho que é disponibilizado para o interior de um apartamento, ele é muito maior em questão de produtividade e de detalhe, que fica mais caro do que um hall. Alguém concorda? Alguém discorda? Mas o empreendimento concordo. ele não é feito num cálculo de 1 metro quadrado padrão para todo o empreendimento? Não seriam equivalentes nesse caso? Não. Pois é. A gente tem que raciocinar isso. Reduzir a uma unidade de 1 metro quadrado. Não é isso? Então, isso é polêmico mesmo, gente, tá? A discussão ela é boa porque ela é polêmica. Vamos só para a gente considerar aí, ó. A resposta certa ou errada, eu vou te falar assim, ela depende, tá? Então, vamos imaginar, vou botar algumas hipóteses aqui, onde pode ser mais barato o apartamento e mais caro o hall, pode ser o contrário e pode ser igual. A gente pode ter as 3 situações. Vamos colocar aqui, eu vou fazer alguns comentários, ó. No hall aqui, eu tenho uma lixeira que é toda revestida de cerâmica, piso, parede e teto, para poder facilitar a limpeza. Então, eu tenho um custo dela, ela é mais cara do que fazer, por exemplo, um piso do apartamento aqui, vamos dizer, o piso, se eu olhar somente para o piso do apartamento. No apartamento, é pintura na parede e pintura no teto e uma cerâmica no piso. Na lixeira aqui, ó, eu tenho cerâmica no piso, parede e teto. O que é mais caro, pintura ou a cerâmica? Cerâmica é mais caro. Cerâmica é mais caro. Então, se eu for olhar desse ponto, aí o hall ele se torna mais caro, né? Aí eu vou fazer outra consideração aqui. Nós ainda não chegamos na conclusão não, tá, gente? É uma discussão. Eu tenho aqui no meu hall, quem mexe com instalações, onde passa as minhas instalações elétricas, né? Então, vamos imaginar, tudo que eu fizer aqui de instalação, eu vou dividir por 1,47, que é a área útil, ó, a área se eu medir a minha área aqui, vai dar 1,47. Então, o que eu tenho de instalação aqui? Eu tenho um cabo, os cabos que estão passando para alimentar todos os apartamentos. Eu tenho o armário que esconde essas instalações, né? Além da porta, tem uma porta, eu tenho a fechadura da porta, eu tenho a pintura da parede, do teto, eu tenho a pintura da madeira do armário, eu tenho os medidores que eu coloco aqui. Ou seja, eu tenho um número de equipamentos aqui razoável, não tem? Os cabos elétricos que eu passo aqui são mais grossos que os fios que eu passo dentro do apartamento. O fio dentro do apartamento mais grosso é o do chuveiro, tem lá 6 milímetros quadrados. Às vezes no hall eu estou passando um cabo que às vezes que tem mais de 10 milímetros, né? Então, se eu pegar e dividir todo esse custo do hallzinho aqui, ó, da minha instalação, dividir por 1,47, eu vou ter um valor maior do que se eu pegar todo o custo da minha instalação, do meu apartamento, e dividir por essa área gigante que está aqui. Concorda? Ou não? Consegui me explicar?
Pensa só nas instalações elétricas. Se eu pegar aqui, ó, meu apartamento aqui, vamos dizer que tem 200 metros quadrados de apartamento, de instalação elétrica. Peguei os fios e dividi tudo por 200, o custo, eu acho que eu chego num valor menor do que se eu pegar todo o meu custo de uns cabos pesados, porta e tudo mais, e dividir por 1,47. Dividir por 1,5 vai dar um número muito maior do que eu dividir por 200, não vai não? A opinião é de vocês, estou provocando. O hall vai ser bem mais caro, o metro quadrado do hall, né? Vai ser bem mais caro do que o metro quadrado do apartamento. Pois é, então... Se utilizarmos essa área aí como parâmetro, né? Isso, então, porque é polêmico mesmo. Ainda nós não chegamos na conclusão. Vou fazer agora inverter. Vou tentar inverter a opinião do Clóvis. Clóvis, vamos imaginar que eu fiz aqui, ó, uma na escada. Agora vamos pensar no hall todo. Eu fiz essa escada, uma serralheria, piso cimentado, tá? Pintura nova cor. O guarda-corpo não é inox, é um guarda-corpo de aço comum, tá certo? E fiz uma cerâmica no meu piso e pintei uma textura na parede e teto. Fixou aí esse acabamento. Tá certo? E agora, dentro do apartamento, eu vou entregar tudo com granito, mármore Carrara. Aí qual que é mais caro? Aí o metro quadrado do apartamento vai ser mais caro, né? Então é um pensamento... É relativo, né? É relativo. Nós temos que ponderar isso quando a gente for escolher o padrão. O que é mais caro, o que é mais barato. Isso não tem a resposta certa. Depende do empreendimento. Tem a resposta certa para o empreendimento que eu estou olhando. Né? Eu posso falar que o hall é mais caro e posso falar que ele é mais barato por equivalência. Né? Na minha consideração aqui, aceito críticas aí, pode falar, eu estou considerando que a minha área do hall aqui, ó, ela se equivale ao custo do meu apartamento. Por quê? Aí eu vou explicar. Esse aqui é um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, onde as cerâmicas que eu uso no meu apartamento, aliás, a gente entrega esse prédio aqui, a gente entregou ele no piso cimentado, botou cerâmica somente na cozinha e na parede da cozinha e nos banheiros. Então, foi um acabamento bem básico, mas tinha esquadria de alumínio, as louças, entregou com chuveiro elétrico, as esquadrias elas eram de alumínio, mas o hall a gente deu uma textura bacana nas paredes e uma pintura no teto, e as escadas a gente botou com corrimão. Então, ou seja, quando a gente apontou os custos por metro quadrado, eu dividi, né, pela metragem quadrada do meu pavimento aqui, que é o meu apartamento, e peguei a metragem quadrada, o custo, dividi do meu hall, elas ficaram muito parecidas. Então, eu considerei, para efeito de norma, que meu custo padrão da minha área da circulação, ela se equivale ao custo do meu apartamento. Tá? Então, essa foi uma consideração ponderada que, tecnicamente, a gente conseguia defender. Mas a gente viu aqui na nossa conversa que, ora, o apartamento pode ser mais caro, ora, quem pode ser mais caro pode ser o hall social. No caso desta unidade aqui, eu considerei que o meu hall, o acabamento do meu hall, o custo de fazer o meu hall, ele se equivaleria ao meu custo do apartamento. Porque no hall, apesar de também não ter muitas instalações, mas tem uma escada, que ela não é barata de fazer. Eu tenho luminárias na parede, que eu entregava, a luminária do apartamento eu não entrego. Eu tenho corrimão, e dentro do apartamento eu não tenho serralheria. Né? Então, uma coisa, ela se equiparava com a outra. Então, especificamente, nesse caso aqui, esses 33 metros aqui, ó, eu considerei, esse 33,2 é a área
do meu hall aqui, ó. Se vocês levantarem lá, aí quando for levantar, eu tenho que considerar somente a face interna da parede, porque ela pertence ao apartamento. Lembra disso? Então, essa face da parede aqui é que eu vou considerar para a área do hall. Para a área do apartamento, essa face pertence ao apartamento. Quando eu for tirar a medida, essa face pertence ao apartamento. Voltando aqui, eu considerei que aquela área coberta padrão, ela é uma área de divisão proporcional. Então, duas explicações. Primeiro, a explicação é que eu considerei ela que ela tem um custo equivalente ao do apartamento. Então, eu botei ela na área coberta padrão. E outra explicação é que ela é uma área de divisão proporcional, ou seja, essa área do meu hall aqui, ó, ela todo mundo tem acesso a ela, né? Todo mundo anda na escada. Eu tenho aqui os medidores. Então, ela não é exclusiva do apartamento, né? Os medidores estão aqui. Então, tem lixeira aqui. Então, o funcionário que vai medir a energia, ele vai andar nesse hall. Então, essa área todinha aqui foi considerada que ela é uma área de divisão proporcional. Ou seja, ela pertence a todo o condomínio. Ela não é somente dessas unidades. Ficou claro essas duas explicações para vocês? Sim. Ou não? Então, ok. Então, se eu considerei ela para o térreo, ela é igual lá no primeiro, igual no segundo, igual no terceiro pavimento. Ok? Então, só repetir aqui. Se vocês concordaram com o meu raciocínio, ela vale para os demais. Tá? Agora, vamos na coluna 13 agora. Tá? Coluna 13 é área de divisão proporcional, ou seja, é para todo mundo. Ela é área de uso comum, ou seja, não é privativa. Ela é uma área coberta de padrão diferente, ou seja, é o contrário do que eu defendi. Né? Ela ou vai ser mais barata ou vai ser mais cara. Né? No meu caso aqui, eu estou considerando que ela é mais barata. Então, o que é uma área de uso comum lá do meu subsolo? Área coberta padrão. São todas as circulações, depósito, cisterna, todas essas áreas. Aí, como eu falei lá no começo de vocês, o meu primeiro subsolo, ele não existe no projeto, tá? Então, essa área minha aqui é uma área fictícia somente para a gente fazer discussão. Então, se vocês forem lá no projeto tentar calcular ela, vocês não vão encontrar. As outras vocês vão, mas essas vocês não vão encontrar. Então, essas outras, aí eu estou chamando aqui, eu falei lá atrás que meu subsolo, meu terreno tinha 1.000 metros, eu estou considerando que ele tem 800 metros de área que é de divisão proporcional com todo mundo. Tudo bem? Podemos combinar dessa maneira? Você disse que a área total é 1.000 metros? No meu subsolo eu não tenho no projeto. Ah, sim, uhum. Ele não existe. Se vocês forem, esses projetos eu entreguei para vocês, postei, ou foi ontem, anteontem, postei lá. Esses projetos todos e esse quadro para vocês exercitarem o preenchimento dele. Mas eu não tinha um projeto pequeno de subsolo. Todos os projetos que eu tenho são muito grandes, então eu não consegui trazer para vocês. Então, entre aspas, ele existe. Se eu for procurar lá, não tem. Eu estou combinando com vocês que tem, só para mim poder fazer uma didática aqui com vocês. Mas se for lá olhar no projeto, ele não vai estar lá, tá? Então, eu estou considerando que eu tenho lá uma área real de 800 metros, tá? De coberta de padrão diferente, porque o custo dela não é o mesmo do padrão. E aí eu estou falando que ela se equivale a 60% da minha área do custo. Se o meu custo custa 1.000, essa área vai custar R$600 por metro quadrado. Se custar 2.000, vai custar 1.200. Se custar 10.000, vai custar R$6.000 por metro quadrado. Então,
eu estou falando que ela é 60% do valor, tá? E eu tenho ainda, como área coberta de padrão diferente, eu tenho lá meu terraço, né? A minha cobertura, lá em cima. Porque aquela área é uma área de uso comum, minha cobertura, onde eu tenho meu telhado, onde eu coloco lá o boiler de água quente, eu coloco a caixa d'água. Então, ela é uma área de uso comum, né? E como ela é coberta também, né? Eu tenho um telhado que está cobrindo tudo, eu coloquei ela como uma área coberta de padrão diferente. Se ela não fosse coberta, ela poderia também estar aqui, né? Vamos dizer que eu não tenho telhado lá, seria uma área de uso comum descoberto. Então, lá minha cobertura, se vocês forem medir lá, cobertura. Aqui, medir essa cobertura, ela vai dar aquela área que eu apontei lá para vocês. Ó. Aqui está a cobertura toda, fazer a poligonal dela, né, a polyline, medir a cobertura toda. Se eu for medir essa cobertura, ela vai dar 200 e poucos metros lá, que a gente anotou aqui, ó, 209,44. E lá qual que é a equivalência que eu adotei ela? Ali na minha cobertura eu só tenho a laje de piso, né, onde eu piso, e a telha em cima dela. Eu não tenho parede, não tenho cerâmica, não tenho pintura, não tem nada. Então, eu estou considerando que o meu custo dela, comparado com o padrão, ela é 30%. Por isso que minha área equivalente, ela passou de 209 para 62,83. Entenderam aqui? Eu fui lá na norma e vi só qual é o equivalente dessa área. Ou eu mesmo estou dando uma estimada nela aqui. Eu não tenho parede, não tem nenhum tipo de instalação elétrica, não tem lâmpada. Eu não tenho... Ou seja, eu só tenho o meu piso e minha telha em cima. Então, e comparado esse custo com o meu padrão, eu estou considerando que ele é 30%. Então, a minha área, na verdade, de 209, ela equivale a uma área de 62,83 metros quadrados. Tudo bem aí? Ou não? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Agora vamos aos totais, então. O total, aí é didático. O total está aqui, ó. É a coluna 12 do real, né? O total da minha coluna 15 é a coluna 12 mais a coluna 13. Então, minha área de divisão proporcional real total no subsolo vai ser coluna 12. Vou lá na coluna 12. Está zero, ó. Coluna 12 está zero. Mais a coluna 13. 800. Então, 0 mais 800 deu 800. Aí vamos lá embaixo. Coluna 12 mais coluna 13. Lá no térreo, primeiro e segundo pavimento. Ela tem 33 metros. Como que eu cheguei nesse 33? Coluna 12, 33 e 20. Coluna 13, 0. 33 e 20 mais 0, 33 e 20. Repito isso para os demais. Lá na coluna, a minha cobertura aqui, ó, cobertura. Coluna 12 mais coluna 13. Coluna 12, 0. Coluna 13, 209. Então, 0 mais 209, 209,44. Então, minha área real total de divisão proporcional, ó, área real total de uso comum, divisão proporcional, ela é esse somatório todo aqui. Lá no rodapé, vai ser 1.142,24 metros quadrados. Coluna 16. Tem mais duas colunas para frente para a gente calcular. A coluna 16, aí didático também, que é a área equivalente em área de custo padrão. É a coluna 12 mais a coluna 14. Então, a coluna 16 a coluna 12 no subsolo, é 0. Coluna 14, 480. Então, 0 mais 480, 480. Térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento. Coluna 12, ó, coluna 12, mais a coluna 14. 33,2 mais 0
vai dar o 33,2. E primeiro, segundo e terceiro. E lá na cobertura, coluna 12 mais coluna 14. Coluna 12 não tinha nada. Na coluna 14, 62,83. 62, 0 mais 62,83 dá 62,83. Com isso, eu fiz a minha coluna 16. Então, da 1 até 16, fizemos aqui. Obviamente, vocês precisam praticar para poder ter esse entendimento. E aí, vocês vão me trazer as dúvidas aí na próxima aula. Até na coluna... Sim. Só repetindo mesmo. Nesse caso, o senhor colocou a área de 33,20 ali na coberta padrão, só porque ela é equivalente, né, da área do apartamento, né? Ela aqui, ó, essa 33,20, ela não é... Ali na coluna azul, coberta padrão ali, ó. Coberta padrão. A área de divisão proporcional, então, área de uso comum, está fora do apartamento, tá certo? Coberta padrão. Tá? A hierarquia está aqui, ó. Área de uso comum, área de divisão proporcional, área de uso comum, área coberta padrão, 33,20, que é o que a gente calculou, que é o hall, né? Calculei o hall social lá. Só que na coluna 16 aqui, ó, o que é a coluna 16? A minha coluna 16 é a coluna 12 mais a coluna 14. Coluna 12, 33,20. Coluna 14, 0. Então, por isso que deu 33,20 aqui. Ok? Mas assim, uma coisa que eu também queria perguntar tem área de divisão proporcional e não proporcional, né? Isso. Para cada uma desses tipos de área, eu vou ter uma área coberta padrão ou nesse meu projeto eu vou ter só uma área coberta padrão, apenas uma, única? Ou eu vou pegar e vou dividir ela de acordo com a categoria? Você pode ter todas. Nesse empreendimento que eu estou mostrando para vocês, aí vamos separar aqui, ó. Vamos voltar aqui do começo aqui, ó. Na área de divisão não proporcional. Quais são essas áreas que divide e não é proporcional? A área de divisão proporcional é aquela que nós somos em 10 pessoas. Dividimos entre os 10. Tá certo? Qual que são as áreas de divisão não proporcional? Ou seja, se ela não é proporcional, ela vai ser diferente entre o número de pessoas. Então, por exemplo, o meu apartamento é uma área de divisão não proporcional. Ela não entra na conta do meu vizinho, ela só entra na minha conta. Então, é uma área de divisão não proporcional. Tá certo? Outra área de divisão não proporcional, privativa ainda. A divisão proporcional privativa. A minha vaga de garagem, se ela for vinculada ao meu apartamento, ela também, ninguém pode invadir minha área de garagem e botar o carro lá. Ela é minha. Então, ela é uma área privativa de divisão não proporcional. Qual que é a diferença dessa área privativa, que é a vaga de garagem, para o meu apartamento, que é privativo também? A minha vaga de garagem, se ela for coberta, ela é uma área de coberta de padrão diferente. O meu apartamento é que é o padrão, né? Então, o meu apartamento, eu vou calcular minha área do meu apartamento dentro da coberta padrão. A área da minha vaga de garagem, eu vou colocá-la como coberta privativa, coberta de padrão diferente. Tá certo? O que está aqui, ó. Esses 200 metros quadrados aqui são 16 vagas vezes a área da vaga, que é 2,5 por 5. Isso, eu estou falando de área de divisão não proporcional, tá? Não proporcional, ó. Divisão não proporcional. Tudo isso aqui, ó, todas essas áreas são de divisão não proporcional, que é da coluna 2 à coluna 11. Agora, quais são as áreas que a divisão ela é proporcional? Ela pertence a todos. Circulação, as escadas, a cobertura, lá meu terraço de cobertura, né? O meu jardim é de divisão. Jardim é a área descoberta de divisão proporcional. Conseguiu entender a diferença dessas áreas? Sim, professor.
Tá? Eu não sei se foi essa pergunta que você me fez, ô João Vitor, mas eu falei mais coisas, não sei o que até você perguntou, não sei se eu consegui te alcançar aí. Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, da coluna 1 à coluna 16, nós fizemos agora. Tá certo? Então, aí realmente precisa de vocês exercitarem. Aí vocês vão exercitar lá no projetinho padrão do Sobrado, para vocês terem dúvida e trazer na próxima aula para a gente que matar essas dúvidas de vocês. Vamos abrir a tela aí e vocês vão me questionar. Ó, e essa área, eu coloco onde? Coloco, vocês trazem na próxima aula, antes da gente entrar no quadro 2, tá? Agora nós vamos falar da coluna 17 e da coluna 18. Também é didático, ó. É só o que é, ó? É a área do pavimento. Aqui eu estou totalizando tudo, independente se ela é privativa, se ela é proporcional, não proporcional. Eu estou totalizando tudo na coluna 17 e na coluna 18. A coluna 17 serão todas as áreas reais e a coluna 18 serão todas as minhas áreas equivalentes, tá? Então, quais são todas as minhas áreas reais? Aí está aqui, ó, coluna 5, coluna 10 e coluna 15. Então, vamos só lá ver o que é cada um. Coluna 5. Vamos lá na coluna 5. Coluna 5 está aqui, ó. A área total real, ó. Coluna 5 é a 2 mais 3. Então, seriam 200. Mais a coluna 10, de novo, ó, a área total real. E a coluna 15, que é a coluna 15, ó, a área total real. Tá aqui, ó, para iluminar mais aqui, ó, área total real. Então, a minha coluna 17 são todas as áreas totais reais. É só somar. Vai lá, coluna 5, coluna 10 e coluna 15. Né? Então, se eu somar a 5, que era 200, somar a 10, que é 800, e somar, aliás, a 10 é 0 lá, a coluna 10 aqui está 0, e somar a 10, a 15, que é 800, 200 mais 0 mais 800 vai dar 1.000 que está aqui. Tá? Aí, a hora que vocês derem o F2 lá no Excel de vocês, vai pintar quais células que está somando. Agora, se perder o vínculo, não tem problema, é só ler o que está escrito lá em cima e somar manualmente. Ó, o que é a coluna 17? Coluna 5, coluna 10, mais coluna 15. Então, esse total aqui vai ser minha área real do meu empreendimento. Coberta, descoberta, todas as áreas vão estar aqui. A hora que eu fizer o somatório lá no rodapé, vai estar o meu total lá. Então, vai estar lá, ó, o total. Meu empreendimento, se eu somar tudo, vai dar 2.144,48 metros quadrados. Essa seria minha área real. E minha área equivalente. Aí também é didático, ó, tá lá, coluna 6, total da coluna 6, total da coluna 11, total da coluna 16, que é o equivalente lá da área privativa, o equivalente da área privativa de área de uso comum de divisão não proporcional, e a coluna 16, que é a área de uso comum de divisão proporcional. Se eu somar a coluna 6, 11 e 18, vai dar 600 metros. Aqui no primeiro subsolo, vai dar 233,76 no térreo, no primeiro, no segundo e no terceiro, que são iguais, na cobertura deu 62,83. Aí, lá no meu total, vamos lá para a gente comparar, eu tenho de área real 2.144,48 metros quadrados. Se for lá medir na trena, esticar, depois de pronto, vai dar 2.144,48. Porém, a minha área equivalente, quando eu vou falar de custo, ela é bem menor do que a minha área real. Ela está dando aqui 1.597,87. Esta área aqui, ela vai ser, essa área equivalente, ela vai ser importante lá no quadro quando a gente fizer o orçamento. Lá no orçamento eu vou usar a área equivalente, eu não uso a área real.
Então, pessoal, agora precisa de vocês exercitarem aí. Aí eu queria que vocês exercitassem no projetinho do sobrado e tragam para mim na próxima aula para a gente poder, a gente abre a tela aí, vocês bota de pergunta, tira as dúvidas e eu vou explicar para vocês como é que vocês... Mas tentem fazer e já trazer o quadro pronto. Se não trouxer, eu vou considerar lá no A1 que vocês vão me entregar. Vou considerar que já teve o entendimento. Mas, conceitualmente, é o que a gente falou nas duas últimas aulas, e aqui, para preencher o quadro, é isso que nós falamos aqui. Então, tentem fazer lá. O quadro 2 não vale a pena a gente entrar nele hoje aqui, porque vai confundir mais a cabeça de vocês. Mas é a mesma filosofia. A área de divisão é proporcional, área de divisão não proporcional. Área de uso privativo, área de uso comum. Esses são os conceitos que a gente precisa ter na cabeça. E só com exercício mesmo que vocês vão conseguir. Bom. É para a gente considerar que tem um subsolo também, professor? Não, não precisa não. Não, né? Tá? Lá o que vocês vão ter? Vamos aqui só para iluminar vocês. Vocês vão ter a área descoberta, né? O terreiro lá, né? O quintal, tanto na frente quanto nos fundos, ele é uma área descoberta, né? Na frente tem uma vaga de garagem, então ela está vinculada ao sobrado 1, a vaga 2 está vinculada ao sobrado 2, a vaga 3 está vinculada ao sobrado 3. E lá no fundo, né? Lá no fundo, se a gente considerar que está totalmente murado, aquela área lá do fundo é a área privativa somente do sobrado 1, né? Eu tenho uma área privativa do sobrado 2, tenho uma área privativa do sobrado 3. Agora, se vocês tirarem os muros, aí aquela área toda passa a ser de uso comum, né? Mas pode fazer conforme está lá, já que está como muro, então são áreas privativas, né? Lembrando que na divisa do terreno para o sobrado 1 vai ser a face externa do lado esquerdo, a face externa da parede, soma na área do apartamento, e do sobrado do meio, a metade da parede é do sobrado do meio, metade é do vizinho, da esquerda do vizinho da direita. Então, vocês não têm áreas iguais, as três áreas não são iguais, né? Que vai ser igual, vai ser os dois da ponta serão iguais e o do meio vai ter uma área diferente, né? Porque a do meio, as duas paredes é o eixo. Os da ponta, eu tenho uma parede no eixo e uma parede que é face. Entenderam o que eu falei? Então, façam um exercício lá para poder... E só para finalizar aqui, na verdade, existe aqui essa última coluna, que é a coluna de quantidade, o número de pavimentos idênticos, né? Vamos supor que eu tivesse do primeiro ao 10º, fosse todos iguais, eu não precisaria repetir aqui do primeiro ao 10º, eu só colocaria aqui que tem 10 pavimentos e o exercício faria a conta sozinho. Mas a gente, todo mundo tem preferido separar por pavimento, porque fica mais didático para quem compra, fica mais didático para quem está conferindo, no caso do cartório, a gente não agrupa. Por isso que aqui no meu está tudo multiplicado por 1. Bom. Que aqui precisa realmente, pessoal, de exercitar, tá? O que a gente tinha para trazer era essa questão aí dessas áreas, tá? Então tem que pegar a aula gravada, tentar rever. Nas últimas 2 aulas a gente falou de cada item que nós falamos hoje, nós falamos nas últimas 2 aulas o conceito de como se considera. Então nós viemos falar, é a terceira aula que a gente fala da norma, e ela é importante porque ela dá uma noção boa de levantamento de áreas e é um nicho de mercado interessante para vocês, tá? Então, eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito extensa